Então, hoje nós separamos para falar de burnout, né? Burnout. Áudio um pouco baixo. É engraçado que eu estou até com o microfone aqui para tentar suprir isso. Mas vamos ver se dá para progredir. Hoje eu separei para falar para vocês, né? Nesses 10, 12 minutinhos aí que se seguem, para falar sobre burnout. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? A síndrome de burnout, falar sobre burnout. Vocês já ouviram essa expressão, né? Sabem o que isso significa? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da síndrome, o que é isso, tá? O que é o burnout e tecnicamente o que está por trás, né? O que está emocionalmente, qual o conflito biológico, o que está por trás do burnout, para que você entenda, porque todo mundo trabalha, né? E o burnout é uma síndrome de trabalho, sabia? Grande Rodolfo, Dr. Rodolfo Biasi, um beijo, amigo. Beijo no seu coração e da tua família. Então, assim, o burnout é uma síndrome do trabalho, tá? Conhecida como uma síndrome de esgotamento profissional. Incrível, tá? Onde você se esgota e a causa, tecnicamente, pela visão da medicina, é o próprio trabalho, tá? É o próprio trabalho. Mas aí você pode se perguntar assim, então a pessoa ela se esgota emocionalmente e ela passa a ter um monte de sintomas, dos quais pelo menos 12 sintomas ela começa a ter, mas dos quais nós vamos falar alguns hoje, tá? Nós não vamos percorrer os 12, mas a gente vai falar de alguns. Então é conhecida a síndrome de burnout como a síndrome do esgotamento profissional, tá? Do estresse emocional intenso por causa do próprio trabalho. Mas aí você pode pensar assim comigo, você fala assim, mas espera um pouco, eu conheço pessoas que também trabalham muito e não tiveram burnout. Então, o que faz a diferença de umas pessoas terem burnout e outras pessoas não terem burnout, né? Então, hoje a gente vai saber isso. Tem gente que trabalha demais e não tem nada, não sofre de estresse profissional, essa fadiga, né? Esse esgotamento intenso. Tem gente que não passa por isso e tem gente que passa. Então hoje a gente vai saber a diferença. Mas a síndrome em si de burnout, pela medicina tradicional, é um esgotamento, uma fadiga profissional incrível, tá? Causada pela própria situação do trabalho, pela própria situação, o próprio trabalho, a excesso de trabalho, e não é só o excesso, tá? Vocês vão entender aí o que está por trás do burnout. Vamos falar um pouquinho dos sintomas. O que causa, quais os sintomas mais comuns dentro da síndrome do burnout? Para você saber. Então, o primeiro é a exaustão emocional. Você fica muito cansado emocionalmente, sua mente fica cansada, você está esgotado, você está pregado, né? Tudo te cansa, você se cansa com facilidade, então você está exausto emocionalmente. Uma outra característica importante do burnout é a despersonalização, que é uma característica tipo do cinismo, tá? É conhecida como cinismo, ou seja, eu já não estou nem aí para nada no trabalho, já não estou nem aí para meus amigos, não dou bola, se eu mexo com o cliente, esse cliente pouco importa para mim, eu sou meio cínico até para responder, estou muito negativista, eu não tenho mais interesse nessa situação do trabalho e nas pessoas que o cercam, às vezes brigo com todo mundo porque aí vem uma irritabilidade, então sou muito negativista, aí vem outro sintoma que é o isolamento, então eu não quero contato com ninguém, eu não quero falar com ninguém. Isso normalmente é um burnout, é uma síndrome de despersonalização, que é um item, é um sintoma que está dentro do burnout, tá bom? Então, olha que interessante. Um outro ponto importante é o baixo rendimento. Você começa a ter um baixo rendimento no trabalho, ou seja, não produz mais do jeito que você produzia, você não é mais aquele funcionário ponta firme que faz e que acontece como você fazia. E isso vai te dar uma sensação de uma autoestima e de incompetência muito grande. Você vai se sentir incompetente, não se sentir capaz. Esse é um outro ponto importante dentro do burnout.
Isolamento, que eu já falei, você vai tender a se isolar, você não vai querer estar em contato com ninguém mais, porque pouco importa o que as pessoas pensam de você ou não pensam, você não está nem aí, né? Você não quer o convívio, você é até cínico, vamos dizer assim, tá? Um outro sinal é a depressão. A depressão é um sinal, pode ser um sinal que acompanha fortemente o burnout, tá? Então, essa síndrome de exaustão profissional, ok? Então, agora vocês estão tendo uma verdadeira noção rapidamente do que é essa síndrome, uma síndrome de esgotamento profissional causada pelo próprio excesso de trabalho, segundo os estudos da medicina, né? Pelo próprio excesso de trabalho, que apresenta alguns sinais característicos, uma exaustão emocional, um cansaço mental muito grande, uma despersonalização. Bom dia, gata. Bom dia, meu amor. Causa uma despersonalização muito grande, que é uma espécie até de cinismo. Você não se importa mais com os outros, você não se importa mais com o trabalho, você não está nem aí mais para nada, você está alheio às situações todas, né? E também vem outra característica, que é um baixo rendimento profissional. Você não começa mais a render, aí você se sente incompetente, aí você se isola, aí a irritabilidade também faz parte do burnout, a depressão faz parte do burnout, e tudo isso com uma única causa, que é o próprio trabalho. Mas não é o trabalho em si, porque tem gente que trabalha bastante, mas há dois fatores olha só, uma cereja do bolo aí. Há dois fatores muito incríveis que devem ser levados em consideração para a gente entender a possibilidade de uma pessoa entrar num burnout, tá? Então, assim, são dois fatores muito grandes. Que tipo de trabalho você tem, né? É um trabalho que você gosta de fazer, você vai com prazer para o teu trabalho, né? Você trabalha muito, cara, mas é uma delícia, é prazeroso, você escolheu aquilo, você está no lugar que você queria, isso aí dificilmente vai fazer com que você desenvolva um burnout, tá legal? Então, um dos pontos que tem que acontecer no trabalho é o trabalho ser muito estressante, ter coisas lá no seu trabalho que é muito desafiadoras. Por exemplo, eu lembro muito dos bancários que tem que cumprir meta, pressão, cobrança. Então, lugar que tem muita disputa de poder, disputa de liderança, disputa de território, eu sou cobrado, eu tenho metas, eu trabalho sob pressão. Esse tipo de trabalho é um fator fundamental para que você desenvolva o burnout, tá? E aí, se você vai para esse trabalho todo dia, você mata um leão, todo dia você tem que resolver problema, você imagina como as coisas estão ficando, né? Você imagina como que está o processo, tá? Então, isso é muito pesado, e isso pode desenvolver, então, você pode entrar numa síndrome de burnout aí, com certeza, tá? Eu vou tentar pôr outro microfone aqui. Tem gente ainda reclamando que o som está um pouco baixo. Vamos lá. Eu vou colocar 2 aqui para ver se melhora. Então, o burnout, ele tem essa característica do teu trabalho ser muito estressor, muita responsabilidade. Imagina um médico que tem que fazer 8 cirurgias por dia. 8 cirurgias, né? Não é à toa que a gente escuta falar muito de burnout também no mundo da medicina, porque é muita responsabilidade, muita pressão. Eu não posso falhar, eu não posso cometer nenhum erro de forma nenhuma. Então isso é muito estressante. Então, qual é a emoção, agora que a gente entendeu tudo isso, qual é a emoção que é o segundo ponto do burnout, né? A primeira é ter um trabalho estressante, opressor, de muita responsabilidade, de muitas metas. E aí, que tipo de emoção você pode desenvolver nesse momento que te leve, então, ao burnout? E que o burnout tem um sentido biológico, você vai entender daqui a pouquinho, né? Qual é a emoção que está por trás? A emoção que está por trás é a autodesvalorização, sentimento de impotência diante daquela situação.
uma coisa que eu não consegui dar conta, não estou conseguindo lidar, de repente, com um colega meu de trabalho. O que é uma autodesvalorização, pessoal? É algo que eu não estou conseguindo mudar. Eu estou vendo acontecer ao meu entorno, mas eu não estou conseguindo mudar isso, ok? Então, isso leva a um sentimento de autodesvalorização, muito parecido com a impotência, sentimento de impotência. Eu estou de mãos atadas, eu não estou conseguindo mudar isso. Seja com um amigo, seja com um colega profissional ali no trabalho, seja com o meu patrão, seja com as próprias metas que eu teria que bater, que eu teria que cumprir, e eu não estou conseguindo bater essas metas, seja por um errinho que eu cometi, estou me sentindo mal por isso. Então tem sempre um sentimento de autodesvalorização. Somado, olha que interessante, a um isolamento, a um conflito com líquidos na vida da pessoa. O que é isso, Maurício, conflito com líquidos? Abandono. Então, as pessoas que têm histórico de abandono em suas vidas têm uma maior tendência de desenvolver burnout. Olha que interessante. Pessoas que sofreram uma maior tendência de abandono, de solidão em suas vidas, são pessoas que já tendem a ter um sentimento de menos-valia, um sentimento de solidão importante, e isso faz, somado a um trabalho estressor, a uma frequência de estímulos estressores vindo do trabalho, porque afinal você vai todo dia para o trabalho, né? Você só para sábado e domingo, e olha lá, tem gente que nem para sábado e domingo. Então, esses fatores fazem com que você possa entrar na síndrome de burnout. Então, você tem que ter o estímulo da impotência, da autodesvalorização, gerado pelo próprio trabalho, ou seja, eu não estou conseguindo resolver uma situação dentro do meu próprio trabalho, seja um chefe, seja um companheiro, seja as próprias funções daquele trabalho estressante, somado a um histórico de abandono que você tem na sua vida e você nem lembrava, você nem sabia que esse abandono, esse esquema de abandono, ele vem lá da sua infância. Na maioria das vezes, infância, os primeiros anos de vida, segundo o Wilhelm Reich, os primeiros anos de vida, até mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de idade, é onde a gente entra no componente do abandono, é onde a gente sente essa emoção, né? Essa trava do abandono mais forte nas nossas vidas. E aí, meu irmão, minha amiga, meu amigo, a sua vida continua, vai vivendo, aí em um determinado momento você cresce e começa a trabalhar. E aí você começa a trabalhar e encontra um trabalho muito estressante. Por exemplo, você é promotor público, você é advogado e muita pressão, muito problema todos os dias, ações, cobranças, clientes, e aí isso vai tomando uma proporção enorme. Em algum momento ali você se sentiu impotente, cara, eu não estou conseguindo resolver essa parada, eu não estou conseguindo resolver essa situação, não estou conseguindo sair disso, ou cometeu uma falha e se sentiu impotente, né, autodesvalorizado por causa daquela falha, se cobra muito, porque dentro do burnout, dentro dessa pessoa que entra no burnout, tem que haver também um componente de culpabilização. É uma pessoa que se culpa com muita facilidade. Então, olha só, desvalorização, autodesvalorização, né? Se você tiver dificuldade para entender o que é uma autodesvalorização, troque momentaneamente por impotência. Então você tem impotência, correto? Você tem abandono, sentimento de abandono dentro de você que você nem sabia. E você tem muita culpabilização, sentimento de culpa que você carrega, que é o mais, a vergonha e a culpa são os piores sentimentos, são os mais baixos de frequência que alguém pode sentir, mas eles são comuns. É muito comum os seres humanos se sentirem envergonhados e culpados. Então o sentimento de culpabilização
talvez por uma falha que você teve no trabalho, por uma situação ali com um companheiro, com um chefe. Isso faz com que essa tríade, somado a um trabalho estressor, faz com que você desenvolva uma síndrome de burnout. Por isso que vocês vão encontrar pessoas que às vezes têm um trabalho estressor, pessoas que têm um trabalho muito estressor, mas veja, ela não entra em burnout, porque muitas vezes ela não traz culpa, ela lida bem com essas situações, ela não tem esquema de abandono na sua vida, ela não tem o trauma de abandono na vida, então ela vai lidar super bem com essas questões. E ela vai lidar com as pressões que a cercam, ela vai ter ali o componente só da autodesvalorização, às vezes, em alguns momentos, sentimento de potência, mas ela dá a volta por cima. Agora, as pessoas que carregam essa tríade e ainda, né, aquele ditado, né, se comprar um anão, ele cresce, né, o azarado, né, o ditado do azarado. Claro que não existe sorte e azar, eu não acredito nisso, né, eu acredito nas consequências, naquilo que a gente vibra e atrai, mas só como uma brincadeira, né, o azarado, se ele comprar um anão, ele cresce o anão, né, então assim, você imagina que nesse processo o cara arruma um emprego estressor ainda, ele já tem abandono, ele já traz sentimento de culpa da criação dele e ele encontra um trabalho super de responsabilidade, super de opressão mesmo, de cobrança, de uma responsabilidade excessiva. Muito bem, está feito o ingrediente, o bolo, para que no futuro ele possa desenvolver um burnout. E qual que é o sentido biológico do burnout, né? O que o corpo quer com o burnout? O que esse corpo quer? Ele quer assim, o corpo entende assim, cara, tá difícil viver esse emprego, tá difícil viver dessa forma. Então, o burnout é um programa biológico para desligar você, para tirar você daquela situação. Porque à medida que o burnout vai crescendo, você não vai mais conseguir trabalhar. Você não vai mais conseguir, você vai ter que pegar um afastamento médico. E isso é maravilhoso. Porque, bom, já que você não resolveu o seu problema, você não procurou saber sobre você não procurou se conhecer, você não procurou um tratamento para você emocional, um tratamento, por exemplo, como a reprogramação biológica, como você não procurou isso, então o seu corpo ele fala assim, cara, eu vou tirar esse cara do conflito, eu preciso tirar ele porque ele está sofrendo, vai morrer. Então o seu corpo cria esses sintomas, chega num determinado momento, você tem que ser afastado do teu trabalho, e aí você vai ficar em casa. E quando você fica em casa, você não tem mais o fator estressor. Sabe aquela frase? Se você não toma consciência, você não vai por amor. Nesse caso, o amor representa a consciência, né? Se você não vai por amor, por consciência, você vai pela dor. Então você vai ser afastado pela dor. Você vai entrar num pane, seu sistema autonômico, que é o sistema das emoções, vai entrar num colapso horroroso, e aí você vai ser afastado das suas funções para poder se recuperar. Esse é o sentido biológico do corpo. Você acha que o burnout é uma doença? Você achava que burnout é uma doença, como tantas outras coisas? Não, queridas pessoas amadas, burnout não é doença. Burnout é um mecanismo de defesa do teu sistema autonômico, que não precisava acontecer se você tivesse tido consciência antes, se você tivesse procurado soluções antes, né? Soluções que eu digo não é comprimido, não é remédio, soluções emocionais, procurado apoio, recursos, válvulas de escape emocional. Porque uma pessoa ela não pode ter, o cérebro ele não pode ter a sensação que você só tem obrigação. O cérebro humano ele não pode ter essa sensação. Só obrigação, só obrigação, só obrigação, só obrigação. Ele pira, ele entra em colapso. Mas tem gente que vive nesse mundo. Então, se você não tomou consciência antes, o burnout vai vir. Esse programa biológico que ficou conhecido como um distúrbio, como uma doença, vai vir para ti, como uma disfunção, para tirar você dessa situação. Então, galera, vocês que estão me ouvindo aí, atenção ao seu trabalho, atenção aos sinais do seu corpo, a gente falou aqui sobre isso, tá bom? Fiquem atentos, né, a tudo isso, para que vocês possam melhorar nesse aspecto, né?
Olha que interessante, a Sara, minha esposa, está colocando aí, muito bom, meu amor. Ela trabalha com Mindfulness, né? A Sara é instrutora de Mindfulness, traz vivências para Cascavel, muito bonita. O Mindfulness, por exemplo, é um recurso espetacular para que você não entre no burnout, para que você que tem uma vida estressante se permita trabalhar essa mente, trabalhar o estado de presença, a meditação em presença, como por exemplo faz o Mindfulness, com total assim, perfeição, para que você possa se estruturar e não entrar nessa neura, nessa disfunção absurda que pode te levar para prejuízos muito grandes, né? Então o Mindfulness com certeza é um recurso maravilhoso. O que é o Mindfulness, Maurício? É uma técnica de meditação, de estado de presença com o teu corpo, aonde tira a tua mente de um estado de um piloto automático e traz ela para o aterramento, para uma realidade lindíssima, e isso é muito poderoso, isso é muito lindo, e então é um dos recursos, tá? Outros recursos que você tem são as próprias terapias, própria reprogramação biológica te ajuda nisso. Mas, a gente precisa estar atento, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender. Então, se você vive uma mente no piloto automático, você vai vivendo um dia após o outro e você não vai prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. E isso é grave, isso vai te levando para o buraco, tá legal? Galerinha, que top, hein? Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. Essa aula fica gravada no YouTube, tá? Daqui a pouco, ou mais tardar amanhã, ela sobe lá no nosso canal. Aproveita, me segue no YouTube, pessoal. Me segue para o YouTube crescer, para entregar para as pessoas também, tá bom? Dê o seu joinha lá para mim, lá no meu YouTube, né? No Maurício Valente Oficial. Beleza? Espero que vocês tenham gostado hoje, que tenha sido útil. Cuidado aí com o trabalho, preste atenção aos sinais, procure as válvulas de escape também, procure seus prazeres, não trabalhe só, procure seus recursos. Vamos conhecer o Mindfulness, a Sara tá aí, tá? Dança, respiração, perfeito. Obrigado, amor. Obrigado aí pelo serviço que você presta também, tá? Que é o Mindfulness junto da Dani Wang, que é fabuloso. E vamos embora para o resto da semana, né? Vamos romper o dia de hoje com a graça do Pai Todo-Poderoso e tamo junto. Beijo e até a próxima, galera. Lembrando que a gente está fazendo lives, né? Normalmente toda segunda às 20 horas e toda quarta-feira pela manhã a gente faz lives também, tá legal? Como eu estou aqui. Sábado eu vou estar na CBN, também transmito, e assim a gente vai aparecendo aí e trazendo conteúdo. Um beijo para vocês, gratidão, fiquem em paz, Deus abençoe e vamos lá, galera. Fui!